Olá, Graciela, estamos em mais uma verificação do seu exercício S5 no curso de MS Project. Essas informações, esses avisos, links dinâmicos já foram comentados na verificação anterior, vou colocar não. E agora, pela primeira vez, começamos a ter dois arquivos, embora do mesmo projeto, diferentes. E esse aviso ele pede se a gente quer abrir o pool de recursos. Nesse primeiro momento eu não quero. E vamos alocar recursos de atividade, que é o primeiro passo do S5. Então, começamos a falar sobre recursos, começamos a inserir no project os recursos, as quantidades, características e assim suas limitações. Com certeza deve ter aparecido problemas no seu cronograma, comparado ao que você havia planejado anteriormente, devido a essas limitações desses recursos. Como você começa a ter um outro cronograma, já que você não tem recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais infinitos. Você tem que alocar e verificar a sua quantidade, a sua necessidade dentro do seu projeto. Então vou começar abrindo seu pool e temos três opções. A primeira, abrir apenas como leitura. A segunda, leitura escrita. A terceira, leitura escrita dentro de um arquivo master com os seus arquivos que compartilham recursos com o pool abertos. Então vou clicar na primeira opção, apenas leitura. Se tem alguma informação de links aqui no seu pool, eu não sei o que você fez para aparecer essa informação de link. Não sei se você usou o chart ou alguma outra informação, fez link de algum arquivo, enfim. Para não ter problemas, eu vou clicar em não. E aí eu vejo que você criou o passo 8 no seu pool. Temos compra de computadores, consultoria. Você não colocou aluguel de microcomputador, que é tipo um material que a gente pede. Colocou bastante recursos humanos. Na verdade tem aluguel de computador aqui. Então temos recursos tipo type. Você define material, work. Você definiu as habilidades. As habilidades deveriam ser definidas apenas para o tipo work. O org também deve ser para o tipo work, você não definiu para os outros setores. Macio de nivelamento, ok. Custo para utilização, forma de rateio, ok. Uma informação interessante é que nós temos o dicionário da EAP e nós temos o dicionário dos recursos, onde a gente define esses recursos, explica, ou seja, faz as informações que são relevantes desses recursos. Então você poderia, dentro de compra, você escrever, por exemplo, premissas, restrições dessa compra, os objetivos, no caso, obter licitação com menor custo ou com um melhor custo-benefício, no caso, custo versus desempenho do computador. Então, poderia ter essas outras informações aqui. Temos esse recurso pré-alocado. E uma coisa interessante também de se falar, se não preencher essas colunas, é sobre o custo, tabela de custo dos recursos. Então não tem consultoria, você colocou 200 a hora, mas você poderia definir uma outra tabela de custo para a consultoria. Por exemplo, a B
E aí eu definiria 180 a hora. E eu teria C, poderia definir C, definiria 150 horas, mas com custo de hora extra de 500, ou um custo de uso de 100, ou seja, para você chamar a consultoria e alocar, ela cobra R$100, digamos, poderia ser, por exemplo, o transporte, o táxi, para ela fazer a consultoria. Então, além do custo por hora, ela tem um custo fixo. Então, você consegue definir esses tipos de tabela de custo dentro do seu recurso. Vou cancelar. Dito isso, acabamos aqui no pool. Vou entrar no seu projeto. Então, temos o seu projeto, passo 8. Unidades alocadas, duração. Já vejo, por exemplo, aqui uma pendência que você não corrigiu no exercício anterior, que são esses pontos de interrogação. Ou seja, lá no passo 6, duração mais calendário, você não definiu a duração de realizar pedido do computador, não definiu essas durações, então o project definiu para você e te avisa colocando uma interrogação. Por isso, seu projeto ele tem essa interrogação indicando que tem atividades que você não estimou a duração. E aí, isso é uma coisa importante, é uma pendência até do exercício anterior, que é para você consertar isso. Então vamos voltar lá para o passo. Temos as unidades alocadas aqui, que era um campo para definir se há ou não unidades alocadas, se você definiu, alocou os recursos naquelas atividades. Então eu aconselho a você a inserir o campo, deixa eu apertar ESC aqui, é Source Names, deixa eu ver, Source Names. E aí eu vejo os recursos que você alocou nas suas atividades. Vou fazer uma coisa aqui para ver quais são as suas marcos, suas milestones. Vou colocar na cor laranja. É início do projeto, entrega, ok. Então, realizar pedido, você disse que não é uma milestone. Você lançou 4 no seu antigo passo. Você, aqui no campo marcos, você disse que não é uma milestone. Você colocou não, você poderia ter colocado sim, mas você colocou não. Então, se ela não é um marco, não é uma milestone, ela consome recursos, gera trabalho. Então, tem que ter algum recurso alocado aqui na atividade. Então, você colocou supervisão, ok. E o único que faltou mesmo foi esse aqui que você não alocou. Então aqui deveria ter um recurso alocado e você deveria, em uma de suas ramocs, ou aqui na parte de planejamento, controle, você deveria e aqui você deveria colocar consultoria e o recurso custo, que você acabou não criando. Como consultoria você criou como recurso o work, vou colocar um, ele vai alocar o preço, que é conforme você usa no seu projeto. Diferente de ter aí, está com custo 0, então você não definiu o custo lá. Se você colocasse um recurso tipo material, aqui não vai funcionar, mas você deveria colocar 1 por dia, ou 1 por MO, que seria mês. Eu vou dar Enter, mas ele vai avisar que vai dar erro.
Então vai dar OK. E por que dá erro? Porque o recurso não é do tipo material, não é um recurso consumível. E aí faltou o recurso tipo custo também, que você não alocou. Um recurso imposto. E aí ficam essas pendências para você. Eu vou voltar aqui para não mexer no seu projeto. E aí vamos para o próximo passo. Passo 9. Gerar organograma habilidades. E aí eu vou ver sua tabela aqui. Então você estava sem tabela. Deixa eu aplicar aqui. Agora sim, bem que eu estava achando estranho. Então ID indicators resource name, vou ver sua tabela. Fica mais fácil. Você não tinha aplicado, você fez, mas você não aplicou a tabela. Name type, que é tipo de recurso. Material label, unidades do material, se você não colocou o título. Unidades máximas. Custo extra, custo hora extra. Custo por utilização. Forma de rateio. Calendário base. O outline code 10 que a gente renomeou para org, você colocou o título. O outline code 9 que é habilidades. E o canlero passivo de nivelamento. Então vai dar OK. Aplicar, já está. E aí vamos ver o seu grupo. Aqui que você fez. Então você botou o grupo Outline Code 9, que é habilidades, OK. Deveria fazer um filtro para ver somente arquivos, recursos tipo Word, OK. Então você consegue ver as habilidades dos seus recursos humanos. Esse é o objetivo desse passo. Indo para o próximo passo, passo 9, org. Então temos no val aqui sem valor, que é porque você lá no seu pool de recursos não preencheu. E aí vamos ver aqui o seu grupo, outline code e tipo de recursos. E tipo, OK. E aí você veria os recursos do seu projeto por setor, nível de diretoria, departamento. E como você não preencheu o campo org em todos os seus recursos, ficou sem valor essas partes aqui. Então fica essa pendência para você corrigir, mais uma pendência. Começa anotando o número da sua sequência de controle, número 9. E uma informação importante, conforme eu já havia falado, essa linha que temos aqui no project, se for ver, ela define as visões, modos, passos do tipo task, tipo tarefas, para cima, e do tipo resource, do tipo recursos, para baixo. Então vamos para o próximo passo, passo 10, matriz MAR, matriz de responsabilidade. E aí temos o work, regular work e overtime work para extra no seu projeto. Então você consegue ver os recursos, a quantidade de horas que eles gastam na semana no seu projeto. E aí você não completou a matriz de responsabilidade. E aí, o que você deveria fazer? Resource Usage é um modo interessante, que é o modo de alocação dos recursos. Então, a primeira coisa interessante que eu tenho nesse modo
é o campo Notes. Então, aqui não é o dicionário da AP, nem o dicionário de recursos, é o dicionário da alocação de recursos. Então, eu poderia escrever aqui, por exemplo, que consultoria em conferir parâmetros migrados tem as premissas X, as restrições Y, deve seguir as normas Z, enfim, informações relevantes do recurso alocado. E aí, essa informação poderia ser diferente, por exemplo, da consultoria para corrigir e complementar parâmetros. Então, conferir, ela segue uma forma de trabalho, e no corrigir, ela poderia seguir outra forma de trabalho. Então, aqui é o dicionário da alocação de recursos. Você pode conferir depois. Você tem um para sua EAP, um para o seu recurso e um no Resource Usage. Outro campo interessante é esse Cost Rate Table. Eu falei lá atrás que você poderia definir várias tabelas de custo para aquele recurso. E aqui você pode alocar elas. Então, após você alocar o recurso, você pode vir em Cost Rate Table, e aí, consultoria em conferir parâmetros migrados, você pode definir que siga a tabela A, tabela B, tabela C, tabela D. Então, é uma forma de você não precisar criar vários recursos e definir o valor de preço diferente para eles. E aqui você deveria preencher, por exemplo, consultoria em conferir parâmetros, é líder, não sei, trabalhador, não, apoio, pode ser consultor, é consultor. Então você definiu a responsabilidade daquele recurso, naquela atividade. Consultoria em corrigir e complementar parâmetros, é líder, pode ser trabalha, corrige e complementa, é apoio, também, é consultoria, também. Então, eu posso definir como responsabilidade as 4 coisas, não necessariamente uma. E aí você definiria a responsabilidade de todos os seus recursos alocados no seu projeto. E aí temos um recurso super alocado aqui, que é o gerente de TI. E aí vamos para o próximo passo. Passo 11. Mapa de materiais. E aí não temos uma visão aqui por conta de você não ter material no teu projeto. E o details aqui você deveria colocar não work, mas custo e custo cumulativo. E as cores, se eu não me engano, é verde e azul. Vamos ver o filtro que você fez. Do tipo igual a material. Então, os recursos do tipo material apareceriam aqui. Seria um passo tipo o matriz de responsabilidade, só que para materiais. Então fica a pendência de você alocar aqueles recursos do tipo material e criar aqueles recursos solicitados no guia. Dito isso, vamos para o próximo passo. Passo 12, gerar histograma. E aí você fez a parte superior e inferior. E no gerente TI, que é o arquivo que está super alocado, nós temos aqui que você precisa de 4 gerentes de TI, depois 3, 4, 3,
isso a semana toda. Depois ele vai para 3 e fica 3 praticamente no teu projeto inteiro. E aí você tem o campo de resource, você pode ver a próxima superalocação dele. E aí você vai vendo as alocações e aí você pode fazer um estudo, uma análise. Será que eu preciso de 3 gerentes? Preciso de 4? Preciso de 5? Ou com um gerente eu consigo dar conta do meu trabalho e apenas demoro mais nas atividades em que ele está alocado. Dependendo do caso, você aumenta as unidades máximas do seu gerente ou você vai às opções de nivelamento e nivela o seu recurso. E aí, o seu cronograma provavelmente vai demorar um pouco mais do que estava previsto. Então você tem mais essa pendência para você nivelar o recurso e não ter nenhum recurso superalocado. Dito isso, anote mais um número, o número 17. Então, vamos para o próximo passo, o passo 13, agenda de recursos. Já vi que você usou o filtro corretamente. Eu vou clicar gerente de TI. Vou dar OK. E apareceu aqui criar agenda. Deixa eu ver. Criar agenda de treinamento. Numa sexta-feira. Era para eu ver onde aquele recurso estaria alocado. Então, vou fazer o seguinte. Alocar recursos nas atividades. Já que temos gerente de TI. Supervisão, controle, planejamento. Vamos ver aqui. Planejamento. E aí não tem a duração correta aqui, aparece interrogação. Mas aparentemente começa dia 14/5/2004. Então, indo aqui, gerente de TI, 14, estamos em novembro. E aí temos aqui criar agenda, abril, maio, na verdade aqui é abril ainda. E não aparece mais nada. Possivelmente por causa da duração que você não definiu. E aí temos esse problema, esse bug aqui do project, onde eu deveria ver os recursos alocados no calendário. Vou tentar um outro aqui. Deixa eu ver uma coisa. Então, 14, o ano está certo. Vamos ver coordenador de TI. E o coordenador de TI aparece aqui, ó. Ele está instalar BD e instalar nova versão da RP. Então, ele foi alocado nessas atividades e eu vejo quando ele será utilizado. No caso, o recurso humano, poderia ser um recurso material. Dito isso, temos mais 2 passos para ver. Passo 14, apresentar insumos do projeto. E aí, nesse passo, você criou suprimentos aqui, ó. Mas você não definiu as cores como a gente pede. Então você tem os suprimentos aqui, você fez, mas você não
formatou as cores como a gente pede. Então, atividades em azul, críticas e não críticas, caso não críticas e críticas, e marcos, milestones em laranja. Então ficou faltando essa configuração, essa pendência para você. Então vamos para o próximo passo, passo 14H, e aí temos um campo para ver as habilidades dos teus recursos, uma visão para ver a habilidade dos teus recursos. Então você fez um filtro, vamos ver o filtro. Line code que não seja igual a vazio. Ok. E o grupo com outline code. Ok. E aí aqui você não configurou. Você deveria. Você inclusive pode marcar, por exemplo, assim. Mas no caso não são esses campos. E aí os campos são Pick Units, superlocação, percentual de alocação, unidade, units available, esse campo e esse aqui. E aí temos as configurações em vermelho escuro, vermelho claro, amarelo, azul claro, azul escuro. Não, azul claro, azul escuro. Ok. E aí temos as informações dos seus recursos, quanto que você tem disponível, quanto que é a alocação, o percentual de alocação, e aí você pode fazer um estudo se vale a pena você ter mais recursos ou não. Por exemplo, você tem um uso de alocação de 17%, 50%, aqui 100%, 100%, unidades disponíveis. Então você tem todas essas informações do seu recurso. Dito isso, anote seu último número de controle, o número 96. Dúvidas, coloque na sala de aula correspondente e atente para as pendências que ficaram, para você não acumular problemas e pendências para os próximos exercícios. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.